Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Bom, nesse momento nós vamos dar início aí à gravação das nossas aulas, tá ok? Nessa oportunidade nós iremos trabalhar acerca do profeta Amós e logo em seguida vamos trabalhar acerca do profeta Obadias, tá ok? Acompanhando o raciocínio da nossa apostila, na página de número 125, nós vamos discutir alguns tópicos que entendo eu ser de suma importância para nós elucidarmos um pouco melhor aquilo que o profeta Amós se propõe, por meio da inspiração do Espírito Santo de Deus, passar para nós em relação a todo o acontecimento daquele contexto histórico pelo qual ele se encontrava inserido. Então, vamos dar seguimento às nossas aulas, em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso primeiro tópico aí, nós vamos trabalhar algumas características acerca do livro do profeta Amós. Lembrando que o profeta Amós ele vai ser contemporâneo do profeta Isaías. A diferença é que o profeta Isaías ele profetizava para a corte, que era composta por meio do rei, do príncipe, do sacerdote, e ali faziam parte também os profetas. Os profetas faziam parte da cúpula governamental, e Amós ele vai profetizar para o povo, para o público que estava sendo governado por essa corte. Então, enquanto o profeta Isaías ele profetizava para a corte, o profeta Amós ele profetizava para o público. Então, que isso fique bem vivo no entendimento de vocês, porque é sim de suma importância tal compreensão. A nossa apostila, na página de número 125, vai dizer o seguinte: Amós, ele era um boieiro e cultivador de sicômoros. Nascido em Tecoa, cidade que distava cerca de 16 quilômetros de Jerusalém. Embora nascido em Judá, a sua profecia diz respeito ao reino do norte, Israel. Vocês sabem bem que com o reino dividido, você tem agora a figura do reino do sul, que era composta por meio da tribo de Judá e também da tribo de Benjamim, e a tribo e o reino do norte, que era composto pelas outras 10 tribos, tá? Amós, ele é do reino do sul, porém vai profetizar para o reino do norte, para as outras 10 tribos de Israel, tá ok? E aí eu separei alguns tópicos para nós dialogarmos. Primeiro, era acerca dele ser um boieiro ou um cultivador de sicômoros. Porque o que isso quer dizer? Quer dizer que o profeta ele tinha características comuns, tá? Ele tinha empatia com o povo, ele tinha o linguajar daquelas pessoas. Ele está profetizando para as pessoas que ele se identificava. Se identificava como? Com o mesmo linguajar, com o mesmo comportamento, com a mesma postura. E isso era pedagógico, extremamente didático, porque não se apresentava diante de um povo, um profeta, que não conhecia as mazelas daquela comunidade. Muito pelo contrário, né? Existia um profeta ali que dialogava diariamente e constantemente com aquele público das coisas boas daquele território e das coisas ruins daquele território. Não era ninguém de fora, desconhecedor das mazelas do povo, mas era alguém de dentro, alguém que possuía as mesmas características do povo, alguém que sabia bem quais eram as necessidades, quais eram as dificuldades, quais eram os problemas. Então, quando Amós profetizava, ele falava daquilo que ele conhecia, do ambiente pelo qual ele vivia. Então, ele tinha a sensibilidade, né, de entender quais eram os problemas, quais eram as mazelas, quais eram as dificuldades, e isso facilitava muito a aceitação da sua mensagem e das suas perspectivas religiosas. Então, ele tinha aquilo que nós chamamos de ponto de contato, tá bom? Ponto de contato. Outro tópico aí é que Israel, tá, vivia um período de grande prosperidade.
Entenda uma coisa, as 2 tribos do Reino do Sul tinham por capital Jerusalém, tá? E as 10 tribos do Reino do Norte tinham por capital Samaria ou Israel. Então as 10 tribos do Norte elas eram reconhecidas como Israel. E Israel vivia um período de grande prosperidade. O Reino do Norte prosperou absurdamente. Só que o fato do reino estar prosperando não significava que a presença de Deus estava inserida dentro daquele território, dentro daquele cenário. Muito dinheiro, mas pouca presença. Muita prosperidade, mas pouca graça, mas pouco poder de Deus, mas pouco fogo brotando constantemente sobre o altar. Foi como eu citei no primeiro slide que eu passei, na parte introdutória, né, da aula de hoje. Né? Amós vai profetizar no mesmo tempo que Isaías. E quando você vai a Isaías capítulo de número 1, ele vai explicar um pouco melhor o contexto social dessa localidade. E o contexto social de Israel naquele período era o seguinte: Deus vai dizer que eles estavam cultuando ao Senhor com os seus lábios, mas o seu coração já estava distante de Deus há muito tempo. E isso fez com que Deus não estivesse mais suportando os sacrifícios, as canções, a guarda das luas novas e do sábado. Então, dinheiro, tá? Nem sempre é a solução. Ok? Por vezes nós nos pegamos pensando o seguinte: ah, se eu tivesse uma condição de vida melhor, tudo ia ser muito mais fácil para mim. Mentira, tá? Não é assim. Dinheiro ajuda? Caramba, bastante, né? Quem não quer prosperar e alcançar recursos financeiros? Todo mundo. Eu quero, você quer, a sua família quer, a sua vizinhança quer. Todos nós queremos. Mas dinheiro não é tudo na vida do servo de Deus, tá? Tudo na vida do servo de Deus é a presença. Se eu tenho a presença, com dinheiro ou sem dinheiro, eu vivo muito bem. Foi como o salmista disse: fui novo, hoje sou velho, mas nunca vi um justo perecer. E a sua descendência? Também nunca vi a mendigar o pão. Por quê? Porque a presença de Deus, ela nos dá condições de administrar muito bem as condições infavoráveis das nossas vidas. Aqui, muito dinheiro, mas pouca presença. E se não tem presença, tem tirania. Se não tem presença, tem ação maligna. Tá? Se não tem presença, existe a necessidade da figura da manifestação do profeta. Por quê? Porque quando o profeta profetizava, era Deus falando. Tá? E a Bíblia vai nos dar informações que aquele que ouve o profeta prospera. Ok? Por isso a figura do profeta. E o último tópico aí é a importância da geografia daquele ambiente. Por quê? Entenda uma coisa, pessoal. Israel, ele era uma localidade muito bem localizada geograficamente. E todos queriam conquistar o território de Israel. Por quê? Eles queriam morar lá? Não, ninguém queria morar naquele território. Os invasores, tá? Ninguém queria morar ali. Mas Israel era muito importante porque era um lugar de passagem. Então quem controlava Israel prosperava, tá? Por que quem dominava Israel prosperava? Porque controlava o fluxo de ida e vinda. E Israel possuía os portos mais antigos. Então, se as pessoas quisessem transitar em paz e em segurança, tinham que transitar por aquele pedacinho de água ou por aquele pedacinho de solo. Porque nos outros lugares era deserto, era uma localidade extremamente perigosa, de guerrilha. O mar, em outras partes, era extremamente violento. Então as pessoas queriam passar pelo lugar mais fácil. Só que para passar pelo lugar mais fácil, tinha que pagar impostos. Tá? Então, por isso a importância daquela geografia e por isso Israel prospera tanto dentro daquele ambiente. Perfeito? Beleza? Sigamos aí. Contexto social do livro de Amós. Tá? De acordo com a nossa apostila, vai dizer o seguinte: terceiro parágrafo
do tópico 3 aí ainda, tá? Tais riquezas, porém, não eram distribuídas com equidade. O que é equidade? Equidade é diferente de igualdade. Igualdade é você repartir algo em divisões iguais. Por exemplo, nós temos aí 3 territórios, temos 15 quilômetros de terra. Como é que a gente vai dividir igualmente esses 15 quilômetros de terra em 3 nações? 5 quilômetros de terra para cada nação. Igualdade. Equidade. Equidade vai ser dividir esses 15 quilômetros de terra concedendo para cada nação o espaço de terra suficiente para que aquela nação consiga sustentar, suportar o número de pessoas que elas possuíam sobre a sua nação. Então, se um território ele tinha mais pessoas, ele merecia, ele recebia o maior número de terra. Equidade é isso, é conceder a cada um, tá, aquilo que aquele um precisa para poder sobreviver. Porque não adianta nós dividirmos igualmente, concedendo uma determinada, um determinado espaço para as tribos de modo igual, se 5 quilômetros de território não conseguem suportar um número elevado de pessoas. Então a igualdade nem sempre funciona, mas a equidade sempre funciona bem, porque a equidade vai trabalhar dentro de uma situação onde cada um vai receber aquilo que precisa para sobreviver, não aquilo que quer para poder sobreviver. Então, equidade trabalha com a oferta daquilo que se precisa e não com aquilo que se quer, tá bom? Então, essa divisão ali, ela se deu por questões ruins, porque a equidade não estava funcionando, tá? E nem a igualdade, né? Porque a divisão de terra era ruim, porque quem tinha o poder, quem estava na corte, possuía a caneta, né? E aí eles começaram a pegar terras para si próprios, de acordo com seus próprios desejos. Outra situação foi a má aplicação das leis. Por que a má aplicação das leis? Porque a lei, como é que eu posso dizer isso para vocês? A lei é algo que serve para nortear, né? Para dar direitos iguais a todos que estão morando dentro de um determinado território. Ou seja, o mesmo direito e o mesmo dever que o rico tem é o mesmo direito e o mesmo dever que o pobre possui. Então a lei funcionava para isso. Ninguém está acima da lei, mas todos podem estar abaixo da lei desde que não dialoguem com a mesma. O rico errou, ele vai pagar pelo erro. O pobre errou, ele vai pagar pelo erro também. Só que o que passava a acontecer aqui? O rico errava, mão na cabeça. O pobre errava, lei sobre a cabeça. Então, se o rico pecasse, existia uma possibilidade de perdão. E o pobre, couro nele. Então, essa aplicação da lei, no que tange a punição, funcionava só para os pobres. E o rico? O rico tinha suas regalias. Não muito diferente do que nós vivemos na atualidade, né? O pobre, ele vai pecar, vai errar de alguma forma, e a lei serve para ele. Pena sobre o mesmo. E o rico? Nem sempre ele fica preso, né? E ali é a injustiça social. Por quê? Porque essa divisão de terra é ruim, pessoal. Se a aplicação da lei não é de modo igual para todos, o que passa a acontecer? Injustiça social, bandidismo. Justiça com as próprias mãos. Individualidade, individualismo, relatividade. Tudo isso, né? É o que Jesus vai dizer, que nos últimos tempos, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Ponto, isso é fato. Então a injustiça social foi uma consequência da ausência da equidade, da igualdade na aplicabilidade das leis. Então o pobre, o sofrido, o que ele passa a pensar? Não existe lei, pô.
vou criar as minhas leis, as minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras. Basicamente é assim que funcionava. Porque se o Estado não governa para todos, tá? Se o Estado não oferta direito a todos, esses que não são assistidos, eles vão fazer justiça com as suas próprias mãos. E aí que mora o problema, tá? E aí que mora o problema. Na nossa sociedade funciona da mesma forma e da mesma maneira. Então o profeta Amós, ele vem trabalhando todas essas situações. Ele vem pregando contra essa divisão de terra sem equidade. Ele vem tentando consertar a aplicabilidade das leis. Ele vem tentando colocar na cabeça do pobre, do oprimido, que aquele lá de cima não dorme, que aquele lá de cima não deixa de cumprir com as regras que se coloca sobre a palma das suas mãos. Então, o maior trabalho de Amós foi convencer o pobre de que Deus julga causas, de que Deus é juiz. É convencer esse público a manter-se na posição com Deus, a colocar-se em fidelidade com o Senhor, que no momento certo Jeová ia entrar e ia mudar o quadro. Foi fácil? Não foi fácil, mas foi possível e Amós assim o fez